Ô, Jane, só uma coisa. Ela está falando com o Roberto. Uma coisa. Um minutinho. Só um minuto. Ô, Jane, depois fala com o Roberto. Não, mas é só para colocar uma coisa, que agora acabou de sair o relatório do Conselho Indigenista Missionário sobre a violência contra os povos indígenas em 2016. E ali já tem uns 3 relatórios, eles vêm pedindo para que faça um artigo sobre a justiça de transição. E pensando na questão do golpe e o impacto do golpe nesse processo de justiça de transição, acabei por fazer um artigo que coloca o interdito desse processo no Brasil. Quer dizer, os povos indígenas foram alijados desse processo, o golpe alijou mais ainda essa discussão, não só fez isso, mas durante a fala eu estava apontando, como agora se busca a anistia dessas violências para os ruralistas, para que não se mexa nas terras que eles roubaram à base de tanta violência, né? Então, o processo de justiça de transição, ele tem um elemento que é importante, que não basta só a verdade. Quer dizer, você tem 4, 5 elementos que atuam e que têm que atuar junto e ao mesmo tempo para andar. E o Brasil ele trabalhou a reparação, né? Depois de muito custo e um engodo para não cumprir a sentença da corte, ele entrou com a verdade, não entrou na questão da punição e responsabilização das pessoas que praticaram essas violências, e tampouco chegou perto da criação de mecanismos de não repetição. E a justiça de transição, para poder ter uma efetividade na sua aplicação, ela necessita que esses 4 eixos atuem na sociedade juntos e ao mesmo tempo. Então, a forma como se aplica os conceitos da justiça de transição no Brasil já começa pela ineficiência e a falta de possibilidade dela de uma implementação, porque ela não mexe na questão da responsabilização, mas ela também não mexe na questão da criação de mecanismos de não repetição. Quando a Comissão Nacional da Verdade ela se posiciona sobre a questão da violência contra os povos indígenas, ela aponta uma questão importante que ela agrega à demarcação das terras indígenas o papel de um mecanismo de não repetição. Então, nesse relatório agora do CIMI, quem quiser dar uma olhada, está disponível na internet, lá para o final tem um artigo que coloca esse processo da justiça de transição em interdito relacionado aos problemas dos povos indígenas, que eu acho que vale uma reflexão, porque o que vale para os indígenas também vale para o resto da sociedade. Quer dizer, se você não cria os mecanismos de não repetição, os mecanismos de controle do Estado. Então, por exemplo, nesse processo da UNB, nós estamos começando a mapear o legislativo. Então, você tem, o CIMI anunciou 33 projetos anti-indígenas que atacam diretamente os direitos indígenas que estão hoje tramitando no Congresso. Já está desatualizado. Dia 8 de novembro, agora, um deputado do PP soltou mais um projeto que visa retirar o apontamento que é obrigado a fazer num cartório de uma área onde está tendo litígio por questão indígena. Ela está sob suspeita de ser área indígena, então eles têm que ir no cartório e fazer um apontamento. Esta área está em litígio, reivindicada pelo povo tal, tal, tal. E já tem um projeto de lei dizendo não é mais para apontar nada em cartório, é propriedade do cara. Enquanto não julgar, não pode apontar nada.
Quer dizer, essas coisas vão tirando todas as bases para o funcionamento minimamente de uma democracia, porque o indivíduo tira esse negócio de lá, ele pode se livrar do problema vendendo para um terceiro que não percebe que está em conflito, pega o dinheiro, cai fora, o outro fica com a batata quente, os índios podem fazer retomada ali, começa uma briga, mas eu comprei, não comprei, papapá, além de você ter toda uma questão que é o desmatamento, que é todo o ataque à propriedade indígena que está colocada, por esse cara, se você tirar lá, você está reafirmando a posse dele. Então, esses ataques têm ocorrido, e isso tudo fragiliza a democracia, e nós não criamos mecanismos de supervisão da ação do legislativo, do judiciário, do executivo, com relação a não praticar a repetição dessas violências. Essa violência parece coisa pequena, um apontamento no cartório, mas ela deriva de uma prática denunciada, por exemplo, na CPI de 77, quando se fraudava as autorizações de mineração. E o cara dizia, não tem índio aí não nessa região, pode ir lá minerar, pode ganhar aqui uma autorização para você fazer um estudo e usar essa terra. Quer dizer, é fraude em cima de fraude. Quer dizer, o nosso país está sendo administrado por pessoas que são de uma máfia, são bandidos, e, ao mesmo tempo, estão criando legislações que elas servem para encobrir essas coisas e para tornar legal aquilo que é ilícito. Como vamos sair de um abacaxi desse? Quer dizer, como se a gente não se organizar e começar um processo real de monitoramento e denúncia das coisas que eles estão fazendo. Obrigada, Marcelo. Veja, nós já estamos encerrando pelo horário, só que eu estou vendo que tem 3 inscritos. Tem o deputado estadual que tinha ficado para o final, né, nós temos mais 3 pessoas inscritas. Eu quero saber se é algo que tem que ser agora ou que pode ficar para amanhã. Se pode ficar para amanhã, fica para amanhã. Se realmente tem que ser agora, que seja mais... Nós temos horário para encerrar aqui. Então, tudo bem. Então, se é rápido, todos, por favor, sejam mais rápidos por conta da hora, tá certo? É o único estado onde os que mataram os índios no Rio Grande do Norte, que tinha uma população indígena grande, principalmente ali no Uruaçu, em São Gonçalo, e lá em Canguaretama, os índios mataram 30 pessoas, fazendeiros, padres, que matavam os índios, e hoje esse pessoal é santo. E os índios não tem mais índio, é o único estado que dificilmente você encontra um índio, é no Rio Grande do Norte, por assassinado, barbaramente, e, no entanto, os que os mataram hoje são santos, para os que acreditam em Deus. E acreditam nas religiões, me desculpe, mas esse é o maior crime da história do Rio Grande do Norte contra os índios. É os que massacraram o povo em Uruaçu, que os índios foram lá e mataram dentro da igreja, com tanto ódio que estava das perversidades que sofriam, e também pela influência dos holandeses, colocam isso como sendo uma briga política, quando, na realidade, era uma perseguição e a exterminação dos índios. E hoje são santos. Esses são santos. Eu achei importante, quando aqui se relatou a aproximação que alguns comitês têm com os promotores públicos. É muito importante. Exato. Procuradores da República, promotores públicos, promotores que defendem os direitos humanos, e nós temos esse contato em Pernambuco com o nosso promotor, o Esther Conde. Vocês também têm. Eu gostaria de saber se algum outro comitê ainda não se aproximou da promotoria pública. É muito importante que vocês tenham esse relacionamento com a promotoria, com os promotores públicos. Obrigado. Por favor, deputado, pode vir. Pronto, então, por hoje, vamos encerrar aqui com o senhor.
Então, meu boa tarde. Na verdade, eu estou passando para parabenizá-los, né, parabenizar as entidades, as instituições, os comitês que estão aqui. Eu tinha ficado até de agendado para vir de manhã, mas estava acompanhando uma tentativa de negociação com o governo do Estado e os servidores e rendeu quase a manhã toda. E quando eu cheguei aqui, eu olhei a mesa e aí perguntei para o Aldemir, aquele cara que está sentado ali é o Cajá? Aí o Aldemir falou, pô, é o Cajá. Aí eu falei, poxa, quando eu era estudante, menino, comecei a fazer movimento estudantil, inclusive com o pai da Jana, foi ele que me levou para o movimento estudantil, o Glênio, e a gente já falava do Cajá, o Cajá já estava aí. Eu até falei, poxa, uma coisa legal é a gente passar aí 40 anos, né, e ver as pessoas lutando, né, insistindo e de pé. Eu acho que esse é o exemplo mais forte que a gente teve. O Marcelo aqui, que está aqui, prazer revê-lo. Nós estamos vivendo um momento que, mais do que nunca, a necessidade, a urgência, né, de resgatar a questão da verdade, da justiça e da memória se coloca, né? Eu acho que tudo acontece no nosso país, cada um aqui sabe mais do que eu, é a negação da memória, a negação da história. Então, só para parabenizar o Centro de Direitos Humanos daqui, o Memória Popular que hospedou, que acolheu, e dizer que os exemplos como o de cada um aqui, de cada uma, são fundamentais para a gente se manter de pé e continuar enfrentando esse ciclo que se repete, né, como digamos assim, uma maldição no nosso país, exatamente porque não se completa duas coisas no Brasil, sempre volta. Uma é a questão da reforma agrária, nunca aconteceu no Brasil, sempre está voltando o conceito do conflito. E outra é a verdadeira democracia no país, né, sempre volta, e eu digo que para os setores populares, a tortura, né, as masmorras sempre continuaram, né, o fim da ditadura não significou, né, que acabou a tortura, que acabou a barbárie, para a grande parte da população que mora nas periferias no Brasil. Acabou para os setores médios, né, mas a exceção, o regime de exceção sempre existiu e sempre continua. Então, parabéns e o trabalho de vocês sempre nos inspira e nos mantém de pé. É isso. Viva! Vamos agradecer a palavra do Mineiro, deputado estadual do PT, que também tem dado contribuições à luta de resistência aqui no Estado. Amanhã a gente retorna às 8h30, é isso, companheiros? 8h30, aqui nesse mesmo local, às 8h30. Vamos ser pontuais na hora de começar os trabalhos. Café da manhã cedo e até amanhã às 8h30. Às 9h? Então, às 9h em ponto. Começar os trabalhos às 9h. Todo mundo agora no Bardalo, vamos jantar lá. Trabalho. Começa. Instalação dos trabalhos às 9h. Até amanhã.